Estimular crianças a desenvolverem projetos altamente tecnológicos com materiais recicláveis. Esse é só um dos objetivos da empresa MetaMaker, que a gente vai conhecer hoje no nosso programa. Ferramentas a postos, óculos de proteção certinho aqui. Se segura na cadeira porque o Startupeiros começa agora. E para conversar com a gente sobre a MetaMaker, o fundador e CEO da startup, Rodrigo Furtado. Rodrigo, muito obrigado por participar com a gente. Explica para a gente o que é essa startup. A MetaMaker é uma startup que surgiu aqui em Brasília com o objetivo de ajudar crianças e jovens a se expressarem e se enxergarem também como cientistas, inventores e pequenos inovadores. Então surgiu do movimento centrado no fazer, as crianças aprender fazendo, nada melhor do que isso. E surgiu de um projeto de pesquisa meu na Universidade de Brasília. E desse surgimento na Universidade de Brasília a gente passou pelo mercado, passou pela primeira patente, até chegar no primeiro produto e virar uma empresa de verdade. Agora, por que trabalhar com reciclagem? Onde é que entrou essa ideia da reciclagem no desenvolvimento desses projetos? A reciclagem surgiu de uma necessidade, de uma ideia de um aluno meu. Então, a gente estava tentando trazer o produto cada vez mais acessível, justamente da comunidade onde ele vivia ali, e a gente deu um jeito de escalar essa produção usando materiais recicláveis. E aí, como é que foi essa junção? Como é que vocês conseguiram esses materiais e como é que você conseguiu organizar isso de forma que pudesse desenvolver um projeto eletrônico a partir daquilo? A gente teve muita ajuda, né? Então, a gente teve a ajuda da comunidade, a gente teve a ajuda também de empresários e indústria, e a gente criou essa relação também entre a universidade. Então, todos esses polos aí ajudaram a gente a formatar um formatinho que tivesse como levar a reciclagem a um ponto de escala para a produção dos primeiros 500 kits da empresa. E por que trabalhar com crianças? A gente sabe que essa nova geração está cada vez mais consumindo tecnologia, mas a nossa preocupação é que eles estão consumindo sem desenvolver um senso crítico e criativo em relação a esse material que eles estão consumindo. Então, para além de ser só um consumidor de tecnologia, a gente busca trazer esse olhar do inventor, esse olhar do criador, das crianças entenderem de fato como as coisas funcionam. E o que efetivamente é utilizado com essas crianças? O que é trabalhado? Qual é a ideia que é apresentado para elas? A gente implementa um programa de inovação nas escolas, onde eles têm acesso a toda uma trilha de eletrônica, robótica, marcenaria, cerâmica, que são habilidades, são contextos onde eles vão poder se expressar como inventores. Então eles vão utilizar esses meios que são extremamente atraentes, são científicos, são criativos, para eles poderem desenvolver habilidades socioemocionais, para desenvolver habilidades de cientistas e assim conseguirem serem pessoas cada vez com repertórios mais criativos. E como é que tem sido o interesse tanto das crianças quanto das empresas em desenvolver esse projeto? A gente está bem nessa fase de uma startup do crescimento exponencial, né? Começou bem pequenininho, os primeiros clientes, os primeiros entusiastas, a gente está agora numa fase de crescimento exponencial. E as crianças, como é que elas têm respondido a isso? O que você tem sentido em cada trabalho? Bom, as crianças têm sentido que é a melhor aula do dia, né? É uma aula diferente. Em vez da gente ficar sentado no livro entendendo o que é, a gente vai para o laboratório e coloca a mão na massa para poder entender como as coisas de fato funcionam. Então, por que a água do chuveiro elétrico é quente? Por que o drone voa e o ventilador ventila? Que mágica é essa que acontece na hora que eu aperto aquele interruptor e a luz acende? Então, a gente conhecer esse universo de uma forma, um olhar diferente, acaba sendo até mágico para as crianças, né? Mas é um direito fundamental elas acessarem essa cultura da ciência e da tecnologia de uma forma cada vez mais palpável. Vocês fazem alguma capacitação também com os professores da escola? Esse é o nosso maior desafio. A gente entende que toda transformação de cultura, de inovação, de qualquer empresa, de qualquer corporação, ela é um processo de consistência e não de intensidade. Então não basta a MetaMaker chegar com todos os kits acessíveis para fazer isso acontecer. A gente precisa fazer uma transformação de cultura dos educadores, dos diretores, até mesmo dos pais, para eles entenderem esse novo universo, uma porta de entrada para desenvolver novas habilidades que as crianças vão precisar nesse novo universo. Então, as crianças que resolvem problemas desde cedo são as crianças que desenvolvem a confiança para conseguir encarar os desafios do futuro. Além desse viés do cientista, a gente tem um viés também muito humano, de avançar a tecnologia para a humanidade. Então, a gente tem a figura do Fernando, que vocês vão conhecer daqui a pouco, e aí vai entender o papel dele como fundamental aqui na MetaMaker. Como
como é que vocês funcionam? Como é que você consegue gerar uma receita para a empresa? Como é que é essa parceria com as escolas e também com as outras empresas que estão entrando? A gente tem um programa de inovação que a gente implementa na escola, então a gente vende diretamente para a escola, e a escola, ao implementar esse programa, ela recebe todos os materiais, os educadores da MetaMaker, os monitores, e ela pode implementar esse programa diretamente na grade horária, porque todos os conteúdos são alinhados com a BNCC, e aí ao invés da gente ficar sentado numa aula de ciências, a gente vai para o laboratório e colocar a mão na massa. Então a gente tem esse mercado B2B, que é diretamente para empresas, e também temos uma loja online, onde as famílias que têm contato com a MetaMaker podem adquirir uma caixa de projetos para construir um projeto em família. Nada melhor do que ter um projeto em comum para descobrir quais são as paixões, os interesses do seu filho e ajudar ele a se desenvolver ali como um cientista, um inventor, uma pessoa mais criativa. Agora, com relação à questão empresarial, a gente sabe que as escolas particulares, algumas separam uma verba para isso, ou conseguem entrar nesses projetos. Mas a gente também tem muitos trabalhos com escolas públicas. Como é que é feito esse trabalho também com alunos da rede pública, que normalmente o governo acaba não investindo tanto nisso? A gente tem uma estratégia de enxergar muito a figura do professor da rede pública como um ponto fundamental para levar essa cultura de inovação. Então, a cada 10 kits vendidos do Metacircuitos, que é o nosso kit de eletricidade, um é doado para um professor da rede pública, para que ele comece a criar esse movimento de educação inovadora dentro da escola. E a gente também conta com parcerias de instituições privadas aqui para desenvolver projetos em escolas públicas também aqui em Brasília, onde a gente pode começar a montar esse laboratório de uma forma muito barata inicialmente, para poder começar essa transformação de inovação na educação da escola. E como é que você faz a parte de contato da empresa? Vocês que procuram as escolas, ou hoje em dia vocês já são procurados? Essa nova fase está muito boa. Antigamente a gente prospectava as escolas, os primeiros clientes que tinham interesse nessa área, né? Nossos entusiastas, nossos early adopters, né? Mas agora a gente já começa a ser procurado. Então os coordenadores, geralmente pedagógicos, entram em contato com a gente, ou um professor que teve uma formação com a MetaMaker agora também busca levar esse movimento para dentro da escola. E como buscar a MetaMaker? Como é que o professor que está interessado em participar disso, ele pode se capacitar? Existe algum projeto para que eles desenvolvam essas questões tecnológicas também sem a intervenção da MetaMaker, que eles consigam aprender e seguir em frente? Sim, a gente tem cursos de formação no site metamaker.com.br, então o educador pode acessar lá diretamente, comprar um dos materiais ou uma das formações e ele começar a ser esse agente de transformação, esse agente de inovação dentro da escola dele. E qual é o público-alvo? São crianças a partir de que idade até que idade? A gente foca bastante no Fundamental 1, então são crianças ali de 6 a 12 anos, mas a gente também tem clientes mais novos, tem crianças a partir de 4 anos. A gente também trabalha com educação infantil, essa é uma das novidades que a gente está trazendo aqui para Brasília, trabalhar com marcenaria desde pequenininho, aprender sobre a cultura de usar equipamentos de proteção desde cedo. E então são crianças e jovens, mas a gente também tem um público muito forte de educadores. Você tem até aqui um livrozinho que você lançou, que é uma espécie de gibi que vai junto com o equipamento para conseguir estimular as crianças a fazerem os projetos a partir de histórias. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho, tem algumas histórias aqui. Esse projeto foi desenvolvido aqui. Como é que você faz com isso aqui? Quem compra o kit recebe? Como é que é trabalhado esse projeto? Esse é o kit do Clube de Invenções, então se você quiser ter uma caixa de projeto, a gente percebeu que a linguagem da eletrônica, da eletricidade, eles são linguagens abstratas, né? Então para a gente se comunicar de uma forma divertida com a criança, nada melhor do que uma história em quadrinhos. Então todos os nossos materiais são educativos voltados nas histórias em quadrinhos, para que eles são levados dentro de uma jornada de resolver problemas e assim construir a invenção que eles querem. Então, você pode, se você é pai, gosta de trazer inovação para dentro de casa, essa é uma oportunidade que você tem de construir algo com seu filho ali diretamente em casa. E é bem fácil, né? Bem compreensível, né? É importante colocar esse ponto, porque quando a gente fala em eletrônica, para quem não conhece nada como eu, a gente acha que é um mundo completamente inacessível, né? E não é o caso, né? Não é, a gente vai mudar isso, a gente vai colocar a mão na massa no final ali, a gente vai construir um projeto bem legal. Ó, meu projeto vai estar no final do programa, hein? Será que eu vou arrebentar, hein? Vai. Rodrigo, será que dá certo? Vai sim. Quais são os principais projetos desenvolvidos? É a partir de quais ideias, de quais soluções que você estimula as crianças a apresentarem?
A gente sempre trabalha com a proposta de resolver problemas. Então as crianças são levadas numa jornada onde elas são apresentadas com algum problema e aí elas têm que desenvolver uma solução criativa para resolver esse problema. Então toda a jornada da MetaMaker em sala de aula, as crianças são levadas a construir projetos para resolver problemas de pessoas. Então entender que uma ferramenta, a robótica, pode ser uma ferramenta pedagógica para se expressar de uma forma como um inventor, um inovador e trazer isso de uma forma lúdica. E você acha que tem tido resultado? Sem dúvidas, nosso Instagram e nosso WhatsApp vive lotado de pais, de famílias, de educadores, contando em casa a transformação. A gente vai conhecer alguns detalhes mais da MetaMaker, né, uma figura importante na nossa educação inclusiva, no trabalho que a gente faz, e isso faz parte da visão que a gente tem de sociedade que a gente quer construir. Tem dado tão certo que a MetaMaker recebeu prêmios. Conta um pouquinho desse prêmio que vocês receberam. A gente participou de um edital da FAPDF, a Fundação de Apoio à Pesquisa, onde a nossa startup foi a startup destaque de inovação no ano de 2022, no ano passado, e a gente teve a premiação com um dos kits que a gente desenvolveu, que é o MetaCircuitos Inclusivo. Além do produto ser acessível, ele agora ganha uma versão inclusiva para pessoas com deficiência visual também poderem criar com esse universo da eletrônica e da eletricidade. Quando chegou esse prêmio, como é que você se sentiu? Sensação de dever cumprido? Sem dúvida, isso me trouxe uma sensação de quem eu seria se eu não tivesse aceitado o convite do Fernando para transformar esse produto em algo melhor do que ele poderia ser. E aí, como é que fica essa questão da acessibilidade? Como é que você trouxe isso para a empresa? Eu acho que o único diferencial competitivo que você tem numa startup a longo prazo são as pessoas. Então esse produto não poderia ter vindo sem uma figura do Fernando. Então o Fernando também veio para dentro da equipe. Ele é um novo membro da equipe agora e é o primeiro professor de robótica cego do Brasil. Bom, conhecendo um pouquinho mais agora da MetaMaker, a gente vai para um breve intervalo e a gente vai conhecer o famoso Fernando, que trouxe inovações aí para a empresa. A gente volta rapidinho, não saia daí. Estamos de volta! Hoje a gente está conhecendo a história da empresa MetaMaker, que combina aí ensinamentos tecnológicos para crianças carentes a partir de reciclagem, também crianças de escolas particulares também. Ao meu lado, Rodrigo, que é CEO e fundador. E antes do intervalo, a gente falou muito sobre um cara muito bacana que eu quero que vocês conheçam, que é o Fernando. Fernando, faz favor aqui. O Fernando é o primeiro professor de robótica cego do Brasil. Fernando, tudo bem? Tudo ótimo, como vai? Tudo bem, obrigado pela sua participação com a gente. Fernando, e esse título aí, primeiro professor de robótica, como é que foi a sua história para conseguir chegar até aí? Pois conheci o Rodrigo no Imersão Maker, que nós fizemos numa ONG aqui de Brasília. Eu fui convidado na época que eu estava na reabilitação, porque perdi a visão, né, há cerca de 8 anos. E nessa reabilitação me chamaram para participar dessa Imersão Maker e foi apresentado o kit do MetaCircuitos, né? Então foi um kit interessante, até falei pro Rodrigo, nossa, legal, muito maravilhoso, mas eu sempre gosto de dar uma cutucada, eu falei, cara, só tem um problema, o kit é maravilhoso, é legal, a ideia é inovadora, porém tá faltando acessibilidade aí, porque eu não sei onde que é negativo, onde é positivo, não sei nem para onde vai. Daí então o Rodrigo me chamou no canto, eu pensei, eita, agora lá vem. Lá vem bronca. Lá vem bronca, mas acabou que não. Ele falou, cara, o que a gente pode fazer então para melhorar a acessibilidade? E eu fui começando a dar algumas ideias. E daí foi surgindo o kit do MetaCircuitos, inclusive, né, que foi o nosso carro-chefe para o nosso prêmio aí da FAPDF. Muito bom. Rodrigo, a partir daí você viu a necessidade também de reaproveitar material, né, que a gente está hoje nessa questão da sustentabilidade e essa questão da acessibilidade. O Fernando aqui acabou de contar que você chamou ele. Como é que você viu toda essa questão e como é que você pensou na hora para conseguir englobar na MetaMaker?
Eu encarei isso como uma oportunidade, né, para que a gente pudesse crescer e trazer esse lado da inclusão para dentro da equipe. E nada melhor do que a figura do Fernando. Então surgiu a oportunidade de um edital para startups e aí eu me inscrevi para esse edital com o objetivo de desenvolver essa nova versão do kit de cada vez mais inclusiva. Então trouxe o Fernando para dentro do laboratório, escutei dele o que precisava melhorar. Então ninguém melhor do que ele para dizer o que faltava no kit. E a gente começou a trabalhar aqui dentro do laboratório, trazer essas modificações usando os maquinários daqui do laboratório para trazer a versão inclusiva do kit, para ele ter autonomia para trabalhar com eletrônica e entender esse universo. E aí o que surgiu de mais interessante é que o Fernando, nesse meio tempo, ele se deslanchou nos conteúdos, a gente capacitou ele com todos os conteúdos e eu convidei ele para começar a atuar nas escolas. Então ele agora não é só um agente de inovação dentro das escolas, mas também um agente da figura da acessibilidade e da inclusão. Então as crianças desde pequenininho vão conviver com um professor de robótica e vai crescer uma geração podendo dizer que meu professor de robótica era cego, e isso não impedia ele de colocar a mão na massa, de fazer acontecer, me ensinar sobre o universo dos elétrons. Isso tudo porque tinha uma empresa que se preocupou em transformar esse material de uma forma que ele tivesse autonomia. E saber que essa empresa começou comigo, eu fico muito feliz. Quando você entrou no projeto, qual foi a primeira coisa que você quis aplicar para tornar viável essa questão da construção com acessibilidade? Bem, como o nosso projeto trata-se, o Metacircuitos trata-se da questão da energia elétrica, o fundamental é que cada pessoa com deficiência visual soubesse onde ficaria a polaridade. Porque os alunos da imersão estavam passando por essa dificuldade. Então foi o quê? A gente colocar informações táteis no próprio kit, adaptar com um pedacinho de fita, um pedacinho de feijão, alguma coisa assim, e colasse ao lado do metacircuitos para saber qual seria a polaridade positiva ou negativa. Né? Esse foi o começo, mas depois você foi desenvolvendo outros projetos para tornar mais viável. A gente tem até uma bateria aqui, está bem na sua frente, que você desenvolveu a partir disso, né? Isso. No caso, nós embarcamos, né? Ela é uma caixa não feita mais de papelão, mas porém impressão 3D, né? É um plástico utilizado aqui. E nós embarcamos o braille para a identificação da caixinha, né? Está todo o braille aqui identificando a caixinha. O alto relevo, né? E alto contraste por conta das pessoas com baixa visão, já facilita, né? E os sinais de polaridade, eles são táteis. Além disso, nós colocamos também no lado positivo um marcador, para dizer, informar que é o lado positivo, tá? E essa bateria, ela tem um sistema que você pode ligar e desligar ela. Uhum. Ela pode carregar também, ela tem uma porta mini USB, do qual você pode ligar a tomada e recarregar. E além disso, ela tem uma chave de segurança, né? Caso ocorra um curto-circuito, que o curto-circuito a gente vai ser avisado por conta disso, então ela vai emitir no curto-circuito um sinal sonoro, um sinal visual e um sinal tátil, que é a vibração. Deixa eu mostrar aqui, vou colocar aqui pertinho do meu microfone, esse é o sinal, ó. E se eu encostar um pouquinho, vocês vão ver que está vibrando, ó. Consegue sentir. Então isso aqui, a gente está simulando basicamente um curto que uma pessoa com limitação visual conseguiria identificar. Conseguiria identificar facilmente, porque se fosse no método convencional, tivéssemos um curto-circuito aqui, a pessoa só iria identificar quando as baterias estivessem quentes ou até mesmo, né, ter vazado algum líquido, algum insumo da própria bateria. Ou seja, risco de acidente, né? Risco total, sim. Rodrigo, como empresário, como é que você sente com esse mercado? É um mercado que ainda a acessibilidade é cara, né? Então envolve muitos custos. Então a gente precisou ser sempre bootstrap. O que eu quero dizer com isso? Ser lucrativo desde o início, caminhar com as próprias pernas. A gente pode contar com alguns órgãos de apoio, mas infelizmente a gente não pode depender deles. E esse foi o movimento que eu trouxe para o Fernando. Então, o Fernando, além de um excelente professor de robótica, ele também é um excelente vendedor. Ele conversa diretamente com as instituições e apresenta essa solução. Ninguém melhor do que ele para apresentar essa solução que a gente desenvolveu. A figura do Fernando é super importante para essa nova geração de cientistas, né? Esse lado mais humano da ciência. Então, as crianças aprendem agora como elas podem mostrar o circuito para o Fernando, né? Elas têm que levar até a mão do Fernando para ele poder identificar o que é que eles estão construindo. E a figura do Fernando também serve para quebrar paradigmas, né? Então, é quebrar o paradigma do capacitismo, é quebrar o paradigma de que alguma especificidade ou deficiência é empecilho ou impedimento para fazer acontecer.
que você sente quando você entra numa sala e apresenta um projeto desse para as crianças e você sente o interesse delas com relação a isso? Cara, a minha sensação, a emoção de estar ali é que cada criancinha daquela, quando tiver grande, né, quando chegar à fase adulta, vai utilizar o que a gente ensinou no dia a dia e sempre vai lembrar como o professor cego que nos ensinou. Rodrigo, isso para você deve ser também marcante, né? Sim. É entender que realização é um direito, não um privilégio. Então, fico muito feliz do Fernando ter encontrado o propósito dele aqui dentro da equipe. Nada mais importante para mim do que encarar isso como uma responsabilidade e levar cada vez mais esse pensamento científico e criativo para mais pessoas. Fernando, o que você pretende fazer daqui para frente para apresentar para a startup, para conseguir desenvolver outros projetos? Sim, trabalhar com mais projetos da questão de acessibilidade. Nós também estamos querendo formar, né, novos professores, novos cientistas com deficiência visual, né, para que tudo isso se espalhe pelo Brasil e pelo mundo também, porque o lugar da pessoa com deficiência visual é no meio de todo mundo, fazendo o que gosta, fazendo o que quer. Rodrigo, como é que você pretende colocar isso na empresa? Você já pensou um pouco com relação a isso? É um grande desafio essa escala, mas é um bom desafio, são bons problemas para se resolver. Então a gente está nessa fase agora em que o Fernando é a primeira figura, né, o primeiro professor de robótica cego do Brasil, e a gente está cada vez mais validando essa solução para que ela entre numa fase de escala. O futuro é que é impossível não pensar mais na acessibilidade, né? Isso virou um valor para dentro da nossa cultura com a figura do Fernando. Então tudo que a gente tem projetado agora, a gente tenta sempre incluir o Fernando para trazer o olhar dele. Ele é o professor que vê com as mãos. E a gente está trazendo ele para sempre avaliar as experiências. Então, desde o ambiente do Laboratório Maker, para que ele tenha autonomia para caminhar aqui, mexer nas máquinas, até mesmo para os conteúdos que são passados, para que tenha o braille, para que tenha audiodescrição, porque além de novos professores, a gente também tem crianças também que têm alguma deficiência visual ou uma restrição de mobilidade. É importante que elas também tenham acesso a essa cultura. Fernando, você consegue entender a importância que você tem para essas crianças, principalmente as que têm algum tipo de limitação, tanto que você é um exemplo para elas? Como é que você leva isso também? Compreendo essa importância, né? E a questão da coragem de ir lá, botar a cara na frente, dar a cara a tapa e mostrar para todo mundo que você é capaz. Eu quero entregar para o mundo que toda e qualquer pessoa é capaz, basta ela querer. É força de vontade. Se eu tiver força de vontade, você também pode ter força de vontade. Você pode ir à luta e você pode conseguir. O que você quer levar pessoalmente também para as pessoas? Eu acho que é desmistificar essa questão do trabalho, né? As pessoas, eu convivi com pessoas que acreditavam que o trabalho era um mal necessário para ter o seu dinheiro no final do mês. E aqui na MetaMaker, na nossa startup, a gente sempre buscou ver o trabalho como uma forma de expressar quem nós somos. Então, tem horas que a gente até perde a hora aqui no laboratório fazendo, construindo alguma coisa. E eu acho que é essa visão que eu quero levar para os meus filhos quando eles vierem, né? Que o trabalho é uma forma de expressar quem nós somos. Bom, se eu estou do lado do melhor professor de robótica cego do Brasil, eu não vou perder a oportunidade de aprender alguma coisa. Fernando, tem alguma coisa que você pode ensinar para um cara leigo aqui? Que eu não coloque fogo no local? Bem, vamos lá, né? Eu mostrei um pouquinho antes o que era um curto-circuito, né? Sim. Agora vamos montar o primeiro circuito, né? O seu primeiro circuito. Vamos lá? Nós vamos temos nessa. Aqui uma bateria. Perfeita, a bateria. Nós temos aqui, deixa eu procurar, que o Rodrigo escondeu. Nós temos um LED. Certo. Tá? E nós temos 2 cabos. Eu gostaria que você acendesse esse LED pra gente, por gentileza. Tem perigo de eu colocar fogo aqui na casa, no escritório, não, né? Não, não tem perigo, é um ambiente totalmente simulado. Só um minutinho, deixa eu só verificar uma questão aqui na bateria, tá ok? Tá ok, deixa eu ver então se eu tô ligando certo. Eu vou colocar um aqui nessa lateral, no positivo, vou colocar um aqui no negativo, a conexão, e eu vou aqui tentar ir pela lógica, conectar esses 2 pontos. Ó, o LED ficou vermelho. Isso é bom ou é ruim? Não, isso é sinal que ele está funcionando perfeitamente. Tá vendo? Mais um cientista eletrônico aí pro mundo. Só um minutinho, deixa eu verificar aqui a questão da polaridade. Se a sua polaridade tá certa. Tá toda certa a polaridade.
Então, beleza. Tirei Agora, 10? Tirou 10. Agora eu vou só mais uma perguntinha. Sim. Como que eu, pessoa com deficiência visual total, não enxergo nadinha, vou saber se esse LED tá aceso? Olha, boa questão. Não sei responder. Alguém aí sabe me responder? Passa a mão em cima da caixinha, por gentileza. Sentiu uma textura diferente? Senti. A do LED aqui? Ah. Deixa eu colocar aqui pra escutar, ó. Sim. É um botãozinho que tem aqui em cima com relevo, olha só, deixa eu colocar aqui perto do microfone. LED 1 ligado. LED 1 ligado. Muito bom. Então, tá aí, inclusão, meu primeiro projeto. Demorei muito aqui, mas eu acho que eu aprendi. Então foi rápido, super rápido. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Fernando. Obrigado pela participação com a gente. Nosso programa fica por aqui e a gente volta na semana que vem. A gente se encontra no canal Empreender, onde assistir já é um bom negócio. Tchau, até mais.